Adora o Rei dos Reis. Estamos sonhando o sonho de Deus. Aleluia, Senhor. Há uma nova canção em meus lábios. É uma que eu ainda estou aprendendo a cantar. É que o Senhor restaurou minha sorte. Eu ainda sou como alguém que sonha. Estou sonhando sonhos de Deus. Estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim. Tem uma nova dança em mim. Estou sonhando sonhos de Deus. Estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim. Tem uma nova dança em mim. Grandes coisas tem feito nosso Deus. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Eu já saí com lágrimas, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com fruto. Eu já saí com lágrimas, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com frutos. Nós estamos falando de um Deus presente, irmãos. Um Deus que sabe da minha e da sua luta. Mas tenha certeza, Deus é aquele que te dá a vitória. Em nome de Jesus. Se você está entendendo, saúde a Ele nessa noite. Em nome de Jesus. Glorifica Ele. Aleluia. Há uma nova canção em meus lábios. Há uma que eu ainda estou aprendendo a cantar. É que o Senhor restaurou
Aleluia, Senhor. Por isso nós nos prostramos na presença daquele que tudo pode fazer. E nós nos prostramos para adorá-lo. Te louvarei, Senhor, não importa as circunstâncias, Senhor, pois sei quem é o meu Deus, quem é o meu Senhor. Perto quero estar de ti, Jesus. Perto quero estar. Junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo cai em mim, tudo cai em mim. Entregue a Ele, quero te ofertar. Mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que eu não sou apenas servo, teu amigo me correi. Adora o Rei dos Reis, para sempre eu te louvarei. Aleluias.
precisamos. Amém, igreja? Por isso em Ti, Senhor, nós depositamos a nossa confiança, Senhor. E nós nos entregamos, Senhor, a Ti, Senhor, porque sabemos que o Senhor pode nos curar. Por isso nós nos derramamos na Tua presença, Senhor, sabendo que não há impossível para Ti, Deus. Do Senhor, Deus. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo. Sim, Senhor, curando nessa noite. Nada é impossível para Ti, Senhor. Nada é impossível. Creia, declare nessa noite. Nada é impossível. Nada é impossível. Nada é impossível para Ti. Tens o meu mundo em Tuas mãos.
precisamos de Ti, Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E como nós precisamos desse Deus. Ele é maravilhoso. Aleluias. Amados, no livro de Mateus, no capítulo 5. Peraí, deixa eu olhar aqui direitinho. Não, desculpa. Capítulo 6, verso 1. Diz assim: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para ser vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está no céu. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmolas, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. Amados, às vezes a gente se depara com algumas situações no momento do dízimo, no momento de oferta, ou até mesmo no nosso dia a dia, quando nós estamos conversando com algumas pessoas, elas dizem que não vão fazer tal coisa, que não vão ofertar, ou dizimar, ou fazer alguma coisa, porque elas não têm recursos. Ou porque aquilo que ela tem é muito pouco. Talvez esse texto ele não tenha nada a ver, mas ministrou o meu coração nesse sentido. Nós não devemos nos importar com aquilo que nós temos para colocar diante do Senhor. Eu posso ter um fardo de arroz ou eu posso ter uma pasta de dente, um sabonete. Para Deus, meu amado, é o que vale, é aquilo que está no seu coração. Se hoje você não tem o seu dízimo, ali, todo mês, batidinho, mas você pega um bico, pega outro e traz o seu dízimo, a fidelidade ao Senhor. O que conta é aquilo que está no seu coração. Eu sempre repito aqui, quantas famílias têm sido alimentadas, quantas vidas estão sendo alcançadas através do material que essa igreja dá, sustenta. Nós temos aí Ministério de Ação Social, nós temos o CEMEP, que tem aí ajudado pessoas a manter vagas sociais em comunidades terapêuticas. E estão ajudando famílias também que estão passando por necessidade nesse momento. Então, meu amado, aquilo que você tem, aquilo que está no seu coração, traga com gratidão ao Senhor, traga com amor ao Senhor. Não se importe se é muito, não se importe se as pessoas estão vendo que você tem um sabonete, uma pasta de dente, ou que você tem R$1 ou uma moedinha que seja. Não se importe, importe que você está fazendo para Deus. Importa que é o Senhor que está vendo o seu coração. Então sempre venha ao altar do Senhor com alegria, com satisfação, com gozo no seu coração, porque o Senhor tem cuidado de nós, Ele tem suprido as nossas vidas, e vidas estão sendo alimentadas aí fora, para a honra e para a glória do nosso Deus. Feche seus olhos, pegue seu dízimo, a sua oferta, com alegria no seu coração, estenda suas mãos, faça a sua oração de gratidão ao Senhor. Senhor Deus, nós agradecemos a Ti por mais esse momento que o Senhor tem nos dado. Momento de alegria, Deus, porque nós temos para contribuir. Porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem aberto as portas. Ó Deus, pode não ser muito, pode não ser aquilo que eu ainda quero fazer, que eu ainda tenho desejo de fazer, mas é o que nós temos e nós damos com gratidão e com alegria. E nós clamamos ao Senhor que haja multiplicação dos recursos dessa casa. Continue abençoando os administradores dessa casa. Continue abençoando os pastores desta casa e toda a sua família. Ó Pai, que em nome de Jesus não venha faltar o principal, que é o alimento espiritual que vem do Senhor, que tem sustentado as nossas vidas.
E através desse alimento, nós podemos levar para aquelas vidas que estão sedentas lá fora, que precisam de ajuda, não só o material, mas principalmente a Tua palavra, o Teu amor ministrado, Senhor Deus, a esses corações. Nós cremos, ó Deus, na multiplicação de almas, de vidas e dos recursos, ó Deus, dessa casa, para a honra, para a glória e para o louvor do Teu santo nome. Amém. Glória a Deus. Com alegria em nossos corações, reinar em nós, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos teus. Oremos, queridos. Levanta suas mãos aqui para o altar. Vamos orar, vamos abençoar. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, glorificamos o teu nome, pela vida de cada um dos teus filhos e filhas, que puderam, a Deus, trazer até o altar do Senhor nesta noite a sua oferta, o seu dízimo. Nós consagramos a Ti e te pedimos mais do que, ó Pai, despesas pagas. Ó Deus, que o maior de todos os propósitos se cumpram. Oh Deus, que o Teu reino seja expandido, a Tua palavra pregada, e dia após dia, vidas venham ser acrescidas, ó Pai, ao número dos que estão sendo salvos. Oh Deus, que o nosso dinheiro, ó Pai, tenha em nome de Jesus uma direção missionária, evangelística, que alcance vidas para a Tua honra e para a Tua glória. Se porventura tem alguém no nosso meio, ó Deus, passando alguma necessidade, ó Pai, precisando de uma porta de emprego, nós te pedimos, ó Deus, abra as portas em nome de Jesus, para que os teus filhos possam, ó Pai, desfrutar do suor do seu trabalho e serem felizes na tua presença. Nós te agradecemos por tudo, papai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podem se assentar, glorificando o nome do Senhor, aleluia. Glória a Deus. Nós vamos passar rapidamente aqui os nossos avisos. Na segunda-feira nós temos às 15 horas, mães de joelhos, filhos de pé, ou pais de joelhos, filhos de pé, né, que pais têm participado também, sobre a coordenação da pastora Marilúcia, e tem sido uma grande bênção. Às 19h30, o ensaio do conjunto coral Cristo, Nossa Esperança, está acontecendo aqui no Salão Social, a entrada pela garagem. Glória a Deus porque retornou, membros novos, né, fortalecido, e Deus tem abençoado a vida aí do coral também. Se você tem o desejo, procure o Marcão e venha fazer parte. Na terça-feira, nós temos a maratona de crescimento ministerial, né, Barnabé,
acontece às 19h30 no ambiente online. Na quarta-feira, culto de oração e de libertação, às 19h30. Quinta-feira, CEMEP, Centro Metodista de Promoção Humana. Deus tem usado o CEMEP para libertação, salvação, transformação. Deus plantou o CEMEP nesta igreja para, de fato e de verdade, tirar vidas das trevas e transportá-las para a luz, para o reino do Filho do seu amor. Deus tem usado o CEMEP de forma tremenda. Sexta-feira, culto Esperança, ele acontece às 19h30, porém uma vez por mês agora. Sempre na segunda sexta-feira de cada mês, culto Esperança. Aos sábados, 16h, Célula Kids com a Sirlene, presencial só no segundo sábado. Então acontece todo sábado às 16h, a Célula Kids. Presencialmente, uma vez por mês, no segundo sábado, aqui na igreja, no mesmo horário. Às 18h, nós temos Juventude Conectados, que também é todo sábado, porém uma vez por mês, no terceiro sábado, nós temos o culto da juventude, que acontece às 19h. No domingo, 3 cultos, 8h30 da manhã, 17h e 19h30. 8h30, 17h e 19h, os nossos cultos no domingo. Após o culto da manhã, nós temos escola dominical. Café com Cristo, que acontece de segunda a sábado, a partir das 7h da manhã, estará nessas 2 próximas semanas, de férias, em recesso, devido às férias pastorais. E retornam, o Café com Cristo volta a acontecer a partir do mês de agosto. Amém? Glória a Deus. Dei todos os avisos, esqueci de algum? Amém? Aleluia. Glória a Deus. Um aviso importante, eu recebi uma mensagem do Bispo Roberto, e ele informa que no próximo culto de quarta-feira, quem vai trazer a mensagem no culto é o pastor Pontes, que é o nosso superintendente distrital. Então, na próxima quarta-feira, o reverendo Pontes estará conosco, trazendo uma mensagem, e após o culto, ele terá uma reunião com a clã da igreja. Então, você que faz parte da clã, você que é líder de ministério, na próxima quarta-feira, após o culto, das 19h30, uma reunião junto com o nosso superintendente distrital, o reverendo Pontes. Amém? Glória a Deus. Aleluia. E tem só mais um aviso, que é bastante importante também. A palavra do Senhor, lá no livro de Provérbios, capítulo de número 18, versículo de número 22, diz assim, que quem encontra uma esposa, encontra algo excelente e alcança a bênção do Senhor. Hoje eu e a minha esposa estamos completando 12 anos de casados. Quase 19 anos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Quase 19 anos, de relacionamento, de convivência. E eu louvo a Deus pela sua vida, pelo carinho, pela reciprocidade, pela sua presença na minha vida. Que Deus nos abençoe. Te amo. Glória a Deus. Aleluia. Benção, agora eu vou pregar. Aleluia. Segurei, respirei fundo. Glória a Deus, Tá? Meu Deus. Abra a palavra do Senhor comigo, queridos. Lá no livro de 1 Samuel, livro de 1 Samuel, capítulo de número 10. Aleluia. 1 Samuel, capítulo de número 10, nós vamos ler apenas o versículo de número 1, mas eu gostaria que você ficasse com a sua Bíblia aberta, porque a gente vai voltar em alguns versículos, desse texto e alguns que estão um pouquinho mais adiante. Então, 1 Samuel, capítulo 1, versículo de número 10, 1 Samuel, capítulo 10, versículo de número 1, isso aí. Tomou Samuel um vaso de azeite e o derramou sobre a cabeça
e o beijou. E disse: não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? Aleluia, glória a Deus. Até aqui, pode se assentar. Se você puder manter a sua Bíblia aberta. O texto que nós lemos vai falar sobre o momento em que Samuel ele recebe uma orientação do Senhor, uma ordem do Senhor de ungir Saul como rei de Israel. Então no capítulo de número 10, Saul ele é escolhido rei. Saul ele é ungido como rei. No versículo de número 24 diz assim: então disse Samuel a todo o povo: vedes a quem o Senhor escolheu? Pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então todo o povo rompeu em gritos, exclamando: viva o rei! Saul foi escolhido, Saul foi ungido, Saul foi proclamado como rei de Israel. No capítulo de número 13, queridos, se você virar um pouquinho a página ou as páginas da sua Bíblia, nós vamos ver que Israel entra em guerra com os filisteus, ou os filisteus vêm a peleja, a guerra contra Israel. E eu gostaria de ler com vocês do versículo 8 ao versículo de número 14. 1 Samuel capítulo 13, do versículo 8 ao 14. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: o que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo se espalhara daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás, eu disse: como? Agora descerão os filisteus. Eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal. E ainda não obtive a benevolência do Senhor. E forçado pelas circunstâncias ofereci holocaustos. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente em não aguardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Quando eu olho, queridos, para o capítulo de número 13, do versículo 8 ao versículo de número 14, eu percebo uma situação de extrema ameaça, afronta, intimidação, mas eu percebo uma orientação clara de Deus: espera, espera. O Senhor falou através da boca do profeta Samuel: espera, espera. Só que nós lemos, queridos, que Saul não esperou. Ele fez o que Deus não mandou fazer. Ele ofereceu sacrifícios, o que nem lhe cabia fazer. Quem oferecia ofertas e sacrifícios era o sacerdote. E aí, quando Samuel se aproxima, Saul olha para ele e diz, saúda, né? Como diz o texto. E Samuel diz: o que você fez? Por que você fez isso? Eu não te pedi para esperar, o Senhor não disse que era para você esperar. E ele disse: eu me deixei levar pelas circunstâncias, o povo se espalhava e você não chegava, e eu resolvi dar um jeitinho. Eu precisava da benevolência do Senhor, e eu não tinha a benevolência do Senhor, porque você não veio, porque você não estava aqui. Eu me deixei levar pelas circunstâncias. E porque se deixou levar pelas circunstâncias, o texto diz para nós: hoje mesmo o Senhor confirmaria o teu reino, o teu trono. Mas olha o que você fez: você agiu neciamente. E ao invés de receber a bênção, obrigado, Marli, agora você recebe a reprovação do Senhor.
Apenas um parênteses aqui, até aqui, amada igreja. Se o Senhor te mandou esperar, espera. Esperei com paciência pelo Senhor e Ele espera. Espera, Israel, pelo Senhor. No tempo certo, no tempo oportuno, a bênção virá, o milagre virá, o escape acontecerá. O Senhor é fiel. A precipitação, queridos, atrapalha a bênção. A precipitação atrapalha o mover de Deus. A orientação era espera, ele agiu. E agiu de forma errada. Ele estava a um passo de receber a confirmação do seu trono. Ele estava a um passo de receber a bênção do Senhor sobre a sua vida. Mas ele se deixou levar pelas circunstâncias. Queridos, eu não sei o que você tem vivido. E por mais que pareça um jargão, um gospel evangélico, eu não sei mesmo. Na sua individualidade, na sua particularidade, eu não sei, eu não tenho noção. De forma coletiva, todos estamos sendo assolados pela pandemia, por ideologias que vêm contra os nossos princípios e valores, contra a palavra de Deus, contra os nossos filhos, contra a família como Deus criou. Tantas pressões, mas no individual eu não sei como está o seu coração. Qual é a luta que você está atravessando? Qual é a adversidade que você está passando? Mas a palavra do Senhor para mim, para você nessa noite, é espera. Espera está ligado à confiança. Espera está ligado à esperança. Espera está ligado à fé. Se o Senhor te deu uma palavra, anda nela. Não importam as pressões. Não importam as circunstâncias. Se você tem uma palavra, ande nela. Se apegue a ela. Mantenha-se firme nela. Não se deixe levar pelas circunstâncias. Avançando um pouquinho mais, 1 Samuel capítulo de número 15. A palavra do Senhor fala que Samuel mais uma vez diz para Saul, uma orientação de Deus. Enviou o Senhor a ungir-te rei sobre o povo e sobre Israel. Alerta, pois, atenta, pois, as palavras do Senhor. Olha Deus falando aí de novo. Olha Deus dando direção para Saul. Olha Deus falando exatamente para ele o que fazer, como fazer e por que fazer. Se a gente lê o versículo de número 3, vai pois agora e fere a Amaleque e destrói totalmente a tudo que tiver, e nada lhe poupes, porém matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Versículo de número 9 e 10, e Saul e o povo pouparam a Agag. O que é que Deus mandou fazer? O que é que Deus mandou fazer, igreja? E o que é que Saul fez? E o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia, eles não quiseram destruir. Porém toda coisa vil e desprezível destruíram. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. O que mais me entristece nesse texto não é o erro. O que mais me entristece nesse texto é a postura. Olha o versículo 13. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Olha o versículo 13. Eu fiz do jeitinho que Deus mandou. Que bom que você chegou. Bendito sejas tu do Senhor. Eu fiz o que o Senhor mandou. E aí, do versículo 14 em diante a gente vai ver. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos? E que mugido de bois é esse que eu estou ouvindo? Ele, além de fazer o que Deus não mandou fazer,
além de poupar quem Deus não mandou poupar, quando o profeta chega, ele mente. Além de desobediência, ele mente. E o texto continua dizendo aqui: respondeu Saul, de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois, para sacrificar ao Senhor teu Deus, o resto porém destruímos. Ei, não fui eu, foi o povo. Não fui eu que poupei, foi o povo, mas o povo poupou com uma intenção boa, Senhor. A gente quer oferecer sacrifício para o Senhor. Deus pediu sacrifício? Deus pediu oferta? Deus deu uma ordem clara e que não foi executada. Então disse Samuel a Saul: espera e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu-lhe Saul: fala. Versículo 17. Prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu, porquanto aos teus olhos não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai, destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Porque, pois, não atentastes à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, eu dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei de Amaleque, os amalequitas, os destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor dos designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor prazer em holocaustos e sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? A palavra do Senhor nos diz que obedecer é melhor que a obediência precede a bênção. Se é para esperar, é para esperar. Se Deus mandou calar, é para calar. Ah, quantas vezes dá vontade de falar, de gritar. Mas se Deus mandou calar, cala. Se Deus mandou andar, anda. Se Deus mandou fazer, faz. Se Deus não mandou, não faz. Deus não está preocupado com boas intenções. Deus está preocupado com obediência. Obediência. E às vezes, para andar em obediência, nós temos ordens duras para serem cumpridas. Será que seria fácil matar mulheres e crianças? Não. Não é fácil andar em obediência. E não é à toa que Deus honra. Mas de novo, se Deus te deu uma palavra, anda nela. O povo de Deus lá no passado, só mais um parênteses aqui rapidamente, a travessia do deserto, a nuvem parava o povo, a nuvem andava o povo, a nuvem era proteção, provisão, direção. Hoje nós não vemos uma nuvem fisicamente andando e parando, mas nós temos o Espírito Santo. E como Ele fala. Mas a pergunta é: você tem escutado? Você tem ouvido a doce voz do Espírito Santo de Deus? Ou você tem se deixado levar pelas circunstâncias? Ou você tem se deixado levar pelas pressões? Você tem andado em obediência ou tem negociado a obediência por causa das adversidades? Vai comigo, por favor. 2 Crônicas, capítulo de número 20. Aleluia. 2 Crônicas, capítulo 20. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá.
Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Engedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo Judá. Observa. Perigo iminente. Inimigos unidos pelejando contra. Josafá teve o quê? Medo. Sentir medo é problema? Não há problema algum em sentir medo. Faz parte da nossa humanidade. Ele teve medo, porque os inimigos que vinham contra ele da além do Eufrates eram numerosos, e eles não tinham condições de vencê-los. Mas olha o versículo 3, queridos. Então Josafá teve medo e fez o quê? Se pôs a buscar ao Senhor. E apregoou um jejum em todo Judá. Diante das lutas e das adversidades, mantenha-se no Senhor. Está com medo? Não sabe o que vai ser? Não sabe o resultado? Não sabe o que fazer? Busque ao Senhor. Busque ao Senhor. Consagre-se ao Senhor. O problema não é sentir medo. O problema é se deixar levar pelo medo. O problema é não enfrentar adversidades. O problema é não buscar o Senhor. É tirar os olhos do Senhor. Olha só. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra de diante do teu povo de Israel, e não as deste para sempre a posteridade de Abraão teu amigo? Sabe o que Josafá fez? Olha a conduta dele. Primeiro, ele buscou a face do Senhor. Segundo, ele apregoou um jejum em Judá. Terceiro, ele se lembrou das vitórias passadas. E depois, se lembrou da amizade do Senhor com Abraão. Se lembrou da aliança do Senhor para com o seu povo. E como foi a oração de Josafá? A oração dele foi objetiva, a oração dele foi com humildade, a oração dele foi reconhecendo as suas fraquezas, as suas limitações. Senhor, nós não temos condições de vencer os inimigos que vêm contra nós. Eles são muito mais numerosos do que nós. Versículo 13, todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Banaía, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E disse: dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. Não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, porque a peleja não é vossa. A peleja não é vossa, mas é minha. Nesta causa não tereis que pelejar, a peleja não é vossa, a peleja é de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobe pela ladeira de Ziz. Encontrá-lo-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo.
Se coloque em posição. Se coloque em posição, busque ao Senhor, consagre-se ao Senhor. Mantenha os olhos nele. Teu glória. Versículo 22. Tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir que vieram contra Judá e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajuntaram uns aos outros e destruíram-se. Tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam na terra, sem nenhum sobrevivente. Dois textos, 2 reis, duas situações de extrema adversidade, perigo, mas duas posturas extremamente diferentes. A sua atitude determinará o resultado. Se diante do medo e das adversidades, você, como Saul, se deixar levar pelas circunstâncias, você não vai receber a bênção. Mas se você, diante das lutas e das adversidades, como Josafá, reconhecer as suas limitações e as suas fraquezas, apresentá-las ao Senhor, buscando Ele, com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, você não vai ter que pelejar. Ele vai pelejar por você. Eu acho tremendo quando Josafá olha e diz: Senhor, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão em Ti. Eu não sei o que fazer. Nós não sabemos o que fazer, mas os meus olhos estão em Ti. Para que lado você tem olhado? Você está olhando para a altura do Golias? Você está olhando para o peso do seu escudo, para a sua lança? Você está olhando para a afronta? Você está olhando para a altura das ondas, para a força dos ventos? Ou você está olhando para aquele que dorme no barco da sua vida e tem o controle de todas as coisas? Naquele texto, os discípulos gritam de desespero. E olha o que eles chegam a dizer. Preguei sobre isso semana passada. Não te importa que pereçamos? E aí eu me lembro de um salmo. E me lembro também de uma das canções que foram ministradas ontem no culto da mocidade. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por maior que seja a pressão, o Senhor ainda está. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Se você permanecer no Senhor, vai amanhecer na sua vida. Vai amanhecer. Aí a gente não está falando do tempo cronológico, nós estamos falando do Kairós de Deus, não é uma noite apenas. Talvez você tenha passado por lutas as várias noites, vários meses, talvez anos. Mas quem sabe é hoje o dia da sua bênção e a palavra de Deus para você é: não se precipite. Não tire os olhos do Senhor. Não se deixe levar pelas circunstâncias. Espera, confia, obedeça. Pastor, mas o senhor não sabe, eu também não sei, queridos, o que fazer. A pergunta é se os seus olhos estão no Senhor. Quando Jesus acorda, quando os discípulos o despertam, ele levanta, olha para os discípulos, ele acalma a tempestade.
Ele opera milagre, mesmo quando a gente não é firme e convicto naquilo que Ele fala com a gente. Ele acalmou a tempestade, mas a repreensão. Por que sois tímidos? Por que sois tímidos, homens de pequena fé? Por que duvidaste? É claro que foi um processo lá na frente. Estes mesmos discípulos foram usados de forma tremenda. Nós também estamos num processo. E eu tenho por certo que aquele que começou a boa obra em nós, Ele vai aperfeiçoar, Ele vai completar até o dia de Cristo Jesus. Mas por favor, igreja, em nome de Jesus, mantenha os olhos no Senhor. Mesmo diante de tudo que nós temos enfrentado, se alguns vierem perguntar quem é esse, que até o vento e o mar lhe obedece, fala para eles: é o meu Deus, é o Abba, é o Paizinho, aquele que cuida de mim, aquele que não me desampara, aquele que não esquece. Amém? Glória a Deus. Coloque-se de pé no seu lugar. Eu queria chamar aqui os ministros de louvor. Nós vamos adorar o Senhor com uma canção. E eu queria convidar você a falar com o Senhor. Quem sabe você está precisando reprogramar o trajeto aí essa noite. Quem sabe os seus olhos estavam nas circunstâncias e nesse momento você vai dizer para Deus: Pai, perdoa. Me perdoa porque eu me deixei levar pelas pressões e pelas circunstâncias. E até mesmo fiz o que não devia fazer, não segui a sua orientação, mas eu quero redirecionar. Eu quero olhar para o Senhor. Ou talvez, quem sabe, a sua oração é como o rei Josafá: Senhor, eu não sei o que fazer. E aí? Eu tenho passado por situações na minha vida, que talvez você também tenha passado por situações que eu não sei o que fazer. Mas Deus tem queimado no meu coração com essa palavra. Que Deus tem trabalhado essa mensagem no meu coração há mais ou menos uma semana. E na sexta-feira, Deus tocou de novo no meu coração sobre ela. No sábado de manhã, Deus tocou de novo no meu coração sobre ela. Confesso para os irmãos que ontem, depois que eu saí aqui do culto da juventude, eu até pensei em debruçar na palavra, tentando encontrar uma outra mensagem, mas eu entendi que era o que Deus queria falar com a igreja. Foi o meu entendimento. Então eu venho ruminando essa palavra há mais ou menos uma semana. E a minha oração é que o Espírito Santo de Deus complete essa mensagem no seu coração. E que você saia da casa do Senhor essa noite, olhando para Ele. Não importam as circunstâncias. Você tem um Deus que te conhece, que sabe das suas limitações, da sua estrutura, mas que não se esqueceu, que não te desamparou. A palavra dele para você hoje é essa: olha para mim e confia, olha para mim e espera, olha para mim e obedeça. Se eu quiser adorar a Deus, tenho que entender seu filho. Se eu quiser adorar a Deus, se eu quiser adorar a Deus, tenho que entender seu filho, tenho que entender seu filho. Se eu quiser adorar a Deus, se eu quiser
Pai, em nome de Jesus, nessa noite, nós nos colocamos diante de Ti, Deus. Pai, nós queremos ouvir a Tua doce voz. Espírito Santo, fale ao coração dos Teus filhos e filhas nessa noite. Ó Pai, continue falando e ministrando ao coração de cada um dos Teus filhos e filhas. Espírito Santo, fale, nos dê direção, orientação, revelação, instrução. Possamos andar em obediência, porque a obediência precede a bênção. Deus, fortalece o Teu povo para que ninguém aqui se deixe levar pelas pressões da vida, pelas circunstâncias, pelas ondas que batem com ímpeto contra o barco da nossa vida. Lembra o Teu povo que o Senhor dorme na proa do barco e que uma só palavra que o Senhor mandar, tudo muda, tudo muda. Todas e quaisquer circunstâncias mudam diante da Tua palavra. Senhor, como Josafá, nós reiteramos, Pai, que nós em muitos momentos não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão em Ti, os nossos olhos estão no Senhor. Tu és o autor e o consumador da nossa fé, Tu és a nossa esperança, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e nós somos filhos, filhas, herdeiros e co-herdeiros com Cristo de tudo aquilo que o Senhor conquistou por nós. Ensina-nos a confiar, ensina-nos a descansar, que nós possamos voltar a ouvir a Tua voz, que possamos promover encontros que aumentem